De volta aqui no programa Conexão Diária desta segunda-feira. E olha só, a gente recebe agora a advogada e especialista em direito de família, Thaís Italma Sartori, que vai falar um pouquinho sobre essa questão tão polêmica que é a pensão alimentícia. Doutora Thaís, primeiramente, boa tarde. Para a gente começar, eu queria fazer um panorama geral do que é a pensão alimentícia, em quais casos a mãe ou o pai tem direito a pedir, é só a mãe, é só o pai, porque é uma dúvida que todo mundo em casa tem e que a gente não sabe direito como colocar, né? Boa tarde. Primeiramente, agradecer ao convite. E a pensão alimentícia, ela sempre é uma questão que gera muitas dúvidas, mesmo sendo uma questão fácil para aqueles que lidam com direito, mas para aqueles que necessitam da pensão sempre existem muitas dúvidas. Quais são as pessoas que podem pedir a pensão alimentícia? Hoje a gente vai focar mais na pensão alimentícia em favor dos filhos. Porém, existem as pensões alimentícias de parentes para parentes, de mulher para o homem, de homem para a mulher. E hoje o que a gente vai focar é a pensão alimentícia para os filhos, pois é o que mais corriqueiramente aparece nos escritórios, né? Uhum. Então, a gente coloca a questão da pensão alimentícia para o filho como uma forma de prover o sustento. Essa pensão alimentícia, ela não se restringe somente a alimentos. Ela é qualquer tipo de ajuda que sirva para a subsistência do filho. Desde material escolar, vestuário, até mesmo a parte pecuniária, em dinheiro, em espécie, para sanar todas essas necessidades dos filhos. E esse valor é de acordo com o salário do pai ou da mãe? Porque, na verdade, quem tem o direito é a pessoa que tem a guarda do filho, seria isso? Quem tem o direito de receber a pensão é o filho, porém o representante legal desse filho é aquele que detém a guarda. Aquele que é obrigado a pagar a pensão alimentícia, não existe um teto que deve ser fixo, não existe um valor certo a ser colocado. Deve atender sempre a um binômio de necessidade e possibilidade. O que isso significa? A necessidade daquele que recebe os alimentos com a possibilidade daquele que os dá. Ou seja, não existe, hoje as pessoas tendem a dizer que é 30% do salário mínimo ou 30% dos rendimentos líquidos. Na verdade, vem tido vários julgados, várias jurisprudências que fixam esse valor em mais ou menos 33% dos rendimentos líquidos daquele que está pagando a pensão alimentícia. Mas não é um valor fixo. O juiz é que vai decidir, vai observar qual é a necessidade e qual é a possibilidade de estar fazendo o pagamento dessa pensão alimentícia. Doutor, e em quais casos o não pagamento da pensão pode levar à prisão? Olha, a súmula 309 do STJ já pacificou o entendimento que só é possível pedir a prisão do devedor nos 3 últimos meses que antecedem o ingresso da ação de execução de alimentos. Ou seja, aqueles que ultrapassam, que vão além de 3 meses, eles já não geram mais essa prisão civil, porque entende-se que se demorou tanto tempo para executar esses alimentos, eles deixaram de ser de extrema necessidade. Mas a prisão civil, ela é uma forma... ela é o último caminho a ser seguido, a ser optado. Por quê? Existem gradações. Você pode, na execução de alimentos, você pode pedir que seja descontado em folha de pagamento, caso o devedor ele tenha carteira assinada. Se não tiver carteira assinada, pode ser pedido que seja retirado de aluguéis em que ele receba ou de outras quantias que ele receba rotineiramente. E, caso não consiga, a gente pede a prisão civil. Então, é o último caso a ser decidido pela parte é esse, porque a prisão civil acaba que ela gera uma dicotomia. O que acontece? Se você está preso, como que você vai conseguir trazer essa renda que está sendo necessária no processo para você pagar os alimentos? Mas, de outra forma, um outro enfoque que deve ser dado
É a única forma que se vê, em alguns casos, de coagir o devedor a estar pagando essa pensão que está atrasada. Então, ela é uma ação extremada. Então, a gente sempre tenta outros meios antes de pedir a prisão civil. Doutora, e nos últimos tempos, um projeto de lei até que questiona essa questão da prisão tem gerado muita polêmica no país inteiro da necessidade da prisão ou não. E isso, nos últimos dias, principalmente, né, nos últimos tempos, tem se refletido muito mais a respeito desse assunto, porque alguns especialistas são contra, outros a favor. Então, essa questão eu coloco até como uma opção, mas isso não depende da advocacia e sim dos magistrados, optar por, ao invés de pedir a prisão civil, pedir para que aqueles devedores fiquem como albergados, ou seja, durante o dia eles trabalhem e procurem trazer essa quantia que está sendo devida e passam a noite nos albergues, mas hoje ainda não é a realidade. Uhum. Doutor, uma pergunta interessante que a gente tem aqui é a questão, a pessoa depois que ela vai presa, ela fica em cela comum ou em cela especial? E outra pergunta, depois dessa prisão, essa dívida, como que fala, ele deixa de pagar essa dívida? Como que fica essa questão depois da prisão? Bom, seria o melhor a ser feito é que coloquem esses devedores numa prisão especial, que eles não estejam no mesmo local que os outros detentos de periculosidade ou que cometeram alguns crimes, mesmo porque essa prisão ela não se deve a crime nenhum, mas sim uma forma de coagir o devedor. Mas é uma utopia requerer isso do Estado, sendo que as cadeias, os presídios estão superlotados. Então, o que seria ideal seria essa prisão especial, mas o que a gente tem hoje é a prisão comum. Uhum. E essa questão da dívida após prisão? Essa dívida, após ser cumprido o período de prisão, a gente tem divergências doutrinárias, porque no CPC é colocado como 90 dias de prisão e na lei de alimentos ela é colocada como 60 dias. Então, depende do julgamento do magistrado. Esse tempo, após ele ser cumprido sem o devido pagamento, não há essa dívida não deixa de existir, ela continua existindo. Porém, o indivíduo ele não vai poder ser preso pelo mesmo débito. Ou seja, assim que ele sai da cadeia, cumpre o seu período preso, essa dívida ela vai poder ser cobrada numa execução comum. Penhora de bens, penhora de valores. Como eu já havia dito, você pode buscar a execução como uma outra dívida qualquer. A prisão civil ela pode ser efetuada várias vezes, mas desde que por débitos diferentes. Pois é. Está aqui, então, doutora, a participação através do 35314000. O Telmo Martins Coelho, do Xangri-Lá, pergunta se o homem não paga pensão. O pai dele, no caso, o avô da criança, é obrigado a pagar? Olha, a gente coloca a obrigação para os demais parentes... Fatidicamente, sempre a gente acaba pedindo para os avós, quando já não existe mais meios de ser cobrado do pai. Quando o pai já foi preso, ou quando nós não encontramos o endereço do pai, ou quando o pai se recusa de qualquer forma a pagar, então a gente faz a cobrança dessa pensão para os avós, que vão ser compelidos a pagar, assim como o pai da criança. A gente pode cobrar dos avós. E no caso, dependendo da decisão do juiz, eles precisam fazer esse pagamento. Tudo é dependendo de decisão judicial. Se assim o magistrado decidir que os avós devem responder pela pendência da pensão alimentícia dos seus filhos, aí sim os avós passam a ter este débito junto à criança. A Luzia Maria de Lacerda, do São Sebastião, está perguntando até que idade pode se receber a pensão. Bom, essa é uma questão que a gente deve levar em consideração 2 períodos. O período em que a criança deve receber, a criança e o adolescente deve receber a pensão alimentícia
até os seus 18 anos, onde ele completa a sua maioridade civil. Porém, se esse adolescente, se esse adulto que passa numa faculdade assim que completa os seus 18 anos, cursando o ensino superior, essa pensão ela vai até os 24 anos de idade ou até se formar. Aquele que vier primeiro vai cessar. Se ele se formar antes dos 24 anos, essa pensão cessa. Porém, ela não cessa automaticamente, porque a pensão alimentícia ela é ligada à necessidade do recebimento e não à capacidade civil. Então, o pai ou aquele que paga a pensão alimentícia, ele deve entrar com um pedido de exoneração dessa pensão, nos próprios autos ou numa ação própria de exoneração de pensão alimentícia. Aí vai de acordo com cada caso, né, doutora? Vai de acordo com cada caso. Agora, uma pergunta interessante também é se o pai descobre que o filho não é seu e depois de ter, né, pago aí várias pensões, é possível reaver esses valores pagos? Olha, a pensão alimentícia ela é irrestituível. Uma vez que ela foi paga, não tem como restituir esses valores, porque a gente parte do princípio que ela já foi utilizada para a subsistência daquele filho que estava sendo pensionado. Então, não há que se falar nessa restituição dos valores. Mas, quando há a investigação de paternidade e detecta que aquele não é o pai da criança, aí sim cessa a obrigação de efetuar o pagamento da pensão. São muitas dúvidas aqui, doutora. Está perguntando outra pessoa se o pai não registrar o filho, né? A mãe pode exigir, porque hoje a gente sabe que tem muitos pais que se negam a registrar o filho. A mãe, tendo certeza que é o pai, ela consegue essa pensão? Como que funciona? Olha, mesmo a mãe tendo certeza de quem é o pai e de conviver com esse pai da criança, sem o registro na certidão de nascimento daquele filho, não é possível pedir essa pensão alimentícia. O que a gente faz? A gente entra com um pedido de investigação de paternidade, onde vai se fazer a comprovação da paternidade mediante o exame de DNA e depois dessa averiguação se é realmente o pai ou não, a gente já pede nesse próprio processo que seja fixada a pensão alimentícia em favor do filho. Uhum. Doutor, outra pergunta interessante aqui é se quem está pagando, no caso, ficar desempregado ou alguma mudança nas finanças, né? Tem aí o valor do salário diminuído, alguma coisa assim. Como ele pode conseguir a diminuição desse valor? Como que funciona nesses casos? Automaticamente, não. Quando há alguma mudança na realidade financeira daquele que paga a pensão alimentícia, a gente mostra para a pessoa que é necessário entrar com uma pensão, com um pedido de revisão da pensão alimentícia. O que isso significa? Nós vamos levar até o magistrado qual é a realidade naquele momento do pai que está pagando a pensão. Se ele constituiu uma nova família, se ele tem novos filhos, se ele está desempregado ou se está acometido de alguma doença grave que está gerando custos que antes ele não tinha, a gente leva até os autos e nos autos a gente mostra que não é possível mais pagar aquela pensão que uma vez tinha sido acordada. Uhum. Doutora, outra pergunta interessante aqui olha só, vamos ver aqui. O Álvaro Azevedo do Centro pergunta: deixar de pagar a pensão alimentícia não diminuiria os casos de barriga de aluguel? Cadeia não é para ladrão? Tá a queixa aí do Álvaro. Então, deixar de pagar a alimentícia não diminuía os casos de barriga de aluguel. Tá a queixa dele, né? Eu não entendi a pergunta. Tá meio confuso aqui. Ele tá perguntando: deixar de pagar a pensão alimentícia não diminuiria os casos de barriga de aluguel? Cadeia não é para ladrão? Questiona a necessidade. Pelo que eu consigo entender, parece que ele está dizendo que tem mulheres que fazem uma fábrica de pensões. Tem mulheres que têm 5, 6 filhos de pais diferentes e recebem 5, 6 pensões de pais diferentes. Olha, isso vai muito além da questão da pensão alimentícia. Vai de encontro à educação, ao meio social em que vivem, em qual situação essa mãe